Eu tenho uma palavra para compartilhar com a amada igreja, que tem como tema, aí no telão, os 3 poderes. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vou repetir. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse versículo da Bíblia é muito interessante, porque apóstolo Paulo, ele está falando para seu discípulo Timóteo, um jovenzinho, que estava crescendo em Deus, e ele estava o encorajando para as lutas, para as adversidades da vida. Ele tinha que encarar com ousadia, com coragem, com intrepidez, porque Timóteo tinha o Espírito Santo, né? Então esse Espírito Santo é o espírito de poder, mas também de amor e de moderação. Então, primeiramente eu quero falar para você sobre o que é poder. O que é poder? Mas eu quero falar de poder de uma forma ainda bem didática, né, para que nós possamos chegar realmente no poder de Deus. O poder, ele é o direito, joga aí no telão, por favor, aí você vai me acompanhando aí. Aí eu peço bem a sua atenção para aquilo que eu for falando, você vai jogando. O poder é o direito de deliberar, de influenciar, de agir, de mandar. O poder é o domínio, poder é a autoridade, é a posse, a soberania, mas também é a força. O poder é um termo que se originou do latim, a palavra é possum, que é poder, possuir, que significa ser capaz de. E essa palavra poder, ela pode ser aplicada em diversas definições e áreas. Segundo a sociologia, poder é a habilidade de impor a sua vontade, seu desejo a outros. Agora, existem vários tipos de poder na sociedade que nós vivemos, segundo a sociologia. Por exemplo, existe o poder social, existe o poder econômico, existe também o poder militar, existe o poder político, e etc, e etc. Agora, eu creio que todo indivíduo está debaixo de um ou de dois, ou também até de 3 desses 3 poderes. Primeiro, o poder do homem. Segundo, o poder do diabo. E terceiro, o poder de Deus. Vamos lá? Primeiro, quero que você repita: o poder do. Segundo, o poder do.
E terceiro, o poder de Deus. Nós vamos aí minuciosamente falar desses três poderes. Primeiramente, número 1, sobre o poder do homem. O poder do homem são os deveres criados pelo homem como uma forma governamental. Dentre várias divisões de poder, se destacou o pensamento de um filósofo francês, por nome Montesquieu. Ele foi, além de filósofo, escritor, pensador, ele ficou famoso pela sua teoria de separação dos poderes. E esse teórico, Montesquieu, até hoje, a sua teoria ficou consagrada em muitas constituições, principalmente de países ocidentais. Essa divisão do poder, segundo a teoria de Montesquieu, ele dividiu o poder em três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Apesar de que, na sua época e até antes, já existia essa divisão de poderes, mas ele, na sua teoria, ele foi bem lógico naquilo que ele colocou sobre esses três poderes, a divisão do poder do homem. Só para que a gente possa entender essa divisão do poder do homem, digamos, o poder executivo é o poder do Estado, que possui a atribuição de governo, de governar, de administrar os interesses públicos, cumprindo fielmente as ordenanças legais. Já o poder legislativo é o poder exercido pelos deputados, senadores, ou seja, o Congresso Nacional, que tem a tarefa de legislar, de fazer leis para toda uma nação. Já o poder judiciário tem o poder de julgar, que é exercido pelos juízes e possui essa prerrogativa de julgar de acordo com as regras, com as leis constitucionais da nação, as leis criadas pelo poder legislativo. Então podemos dizer, segundo a teoria de Montesquieu, que esses poderes, eles estão alinhados uns aos outros, mas um vigia um ao outro, para que eles possam funcionar muito bem para o bem da nação e de toda a sociedade. Agora, esse teórico, Montesquieu, ele dizia que é da natureza do poder abusar das prerrogativas do poder. É de natureza do poder abusar das prerrogativas do poder. Segundo a visão de Montesquieu, somente outro poder pode parar outro poder. Somente outro poder pode parar outro poder. O interessante, eu estava estudando
a palavra de Deus, e aí eu fui também estudar o que é realmente, o que significa o poder. E ainda, se nós colocarmos essa teoria desse teórico e levarmos para o plano espiritual, nós vamos ver muita coisa interessante. Olha, ainda sobre a visão de Montesquieu, ele diz que os poderes se vigiam uns aos outros. Digamos, da divisão do poder executivo, legislativo e judiciário, eles se vigiam um ao outro. Por que isso? Para que cada um possa desempenhar a sua função de poder muito bem. Agora, aplicando isso para o campo espiritual, para o mundo espiritual, a visão de Montesquieu. Em 1 de Pedro 5:8, olha o que diz Pedro. Ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse filósofo, ele diz que os poderes se vigiam uns aos outros. A gente sabe o seguinte, que nós vivemos em um plano, e a gente sabe que há os poderes, e a gente sabe que há divisão desses poderes, que há um poder, há uma influência muito grande, muito poderosa sobre nós. Digamos, nós como cidadãos, cada um é o cidadão aqui, é cumpridor de seus deveres, seus direitos, suas obrigações. Penso que todo cidadão, ele tem que ser um cumpridor das leis que rege a nação, porque a partir do momento que ele transgride a lei dos homens, ele é punido, ele é penalizado, e ele vai sofrer as consequências mediante a lei. Digamos, uma lei que há no nosso Brasil como exemplo. Todos nós somos contribuintes da nossa nação. Contribuinte, ele paga imposto. Tem imposto que você paga que você nem sabe. Mas tudo que aquilo que você compra, que você adquire, tem uma porcentagem de imposto. E esse imposto vai para onde? Para o governo, não é? E esse imposto que você paga tem que voltar em torno de benefício para você e para a população. Porque isso é lei. Talvez o Estado não nos assiste como deve, mas o que é correto, nós pagarmos as nossas contribuições, não é? Você se lembra que Jesus, ele disse uma vez: dei a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando ele estava dizendo dê a César o que é de César, ele estava dizendo: olha, aquilo que pertence a César, os impostos, os tributos, aquilo que ele coloca, dê para ele, pertence a ele. Por isso que nem um cristão e nem um cidadão tem que sonegar os impostos.
Porque quando você dá, você está dando, se não está voltando, e se há desvio de finalidade, o problema não é seu, o problema é do poder, é do sistema. Interessante, alguém estava falando para mim, que quando alguém veio dar o dízimo, um irmão, e foi dado ali no balcão, e alguém disse, você tem que assinar aqui. Ele disse, não quero assinar não, eu estou dando para Deus, olha, eu dou para Deus, o dízimo é para Deus, então eu não quero saber o que vão fazer, a minha função, a minha obrigação é dar. E eu disse, não tem que discutir com esse irmão, e esse que é o correto, ele está dando. Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém? Amém? Aleluia. Mas voltando aqui, Jó, estou falando aqui sobre os poderes vigiarem uns aos outros. Esse camarada aqui, ele viveu no século 17, Montesquieu, ele viveu no século 17, na época do absolutismo que acontecia na Europa. Ele apreciou a queda da monarquia absoluta na Inglaterra, e por isso ele foi um crítico. Ele escreveu, e também de tudo aquilo que estava acontecendo na sua nação, na França. Por isso, ele disse que nem todo poder, aliás, todo poder não tem que ser absoluto, porque todo poder absoluto corrompe a pessoa. E quando ele se refere que todo poder tem que ser vigiado, ele está dizendo, olha, o judiciário tem que fiscalizar o legislativo para não se corromper. E o legislativo que faz as leis, juntamente com o judiciário, vigiar o executivo, aquele que governa, para ele não se corromper. Se bem que na nossa sociedade hoje, acontece muitos desvios, de finalidades para aquilo que é para ser invertido para o bem social. Jó 1,7. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Em Marcos 14:38, Jesus ele falou, vigiai e orai para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas do outro lado a carne é fraca. A gente sabe que nós estamos debaixo de influência de poderes. Eu falei você como cidadão brasileiro, mas colocando isso no plano espiritual, existem duas forças antagônicas. Todo mundo sabe que existe o bem e o mal. São forças, são poderes opostos. Como é que uma pessoa tem a capacidade de maquinar, de fazer o mal? Ué, a gente fica pensando, mas como isso? Porque há uma potestade, há um poder por detrás. E o que a Bíblia diz? Que nós temos que estar, atentos, vigiando, para nós não cairmos em tentação. Tem pessoas que dizem mesmo assim, mas eu não consegui, eu fui seduzido, eu fui tentado, porque existiu uma força maior, que te induziu ao erro, que te induziu a pecar, a fazer aquilo que não era para você fazer. Uma certa vez, estou lembrando aqui, de um obreiro que chegou com o pastor Lucas.
nosso saudoso pastor Lucas, fundador da Missão Paz, que ele tinha caído em pecado. E aí, pastor, ele disse mesmo assim, dando desculpa, ele disse para o pastor Lucas: mas a carne é fraca, pastor. A Bíblia diz que a carne é fraca. E o pastor Lucas disse: ora, se a carne é fraca, por que você caiu? Porque você caiu em pecado, se ela é fraca. Então você tinha que ser forte. O segundo poder é o poder do diabo. O poder do diabo é baseado na imposição, na tirania, na opressão, na escravidão, na mentira e no espírito de engano. Em Colossenses 1,13, diz o seguinte: que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha o que a Bíblia fala: que Jesus nos libertou do império, de uma tirania, onde vivíamos escravos, subjugados, e ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui próximo, no país vizinho, você vê uma democracia reinando aqui no Brasil, graças a Deus. Mas você vê aqui na Venezuela o que está acontecendo? É uma tirania, as pessoas estão morrendo de fome. Aqui próximo a nós, tem gente morrendo de fome, não é na África, gente. Uma nação, um país que precisa da nossa oração, de nossa intercessão. E simplesmente o governo tirano, autoritário, mau, não permite que o seu povo seja alimentado. Irmãos, isso é do diabo. Isso é coisa do diabo. Sabe por quê? Porque o poder do diabo é baseado na mentira e no espírito de engano. É isso que predomina. O diabo só vem para matar, roubar e destruir. Em João 8,44 diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo, ele tem enganado muitas pessoas, e pior, muitos cristãos. Olha, ainda ontem mesmo eu liguei a televisão lá, tinha uma pastora puxando o trio elétrico. Irmãos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nesse mundo de meu Deus, nesse mundo gospel, nesse mundo cristão. Isso é mentira, é espírito de engano. Nós não devemos deixar-nos levar pelas artimanhas do inimigo. Quantas e quantas pessoas hoje mesmo, agora, nesse exato momento, estão subjugadas, amarradas, derrotadas, fracassadas pelo espírito de engano, pela mentira e pelo poder do diabo. Quantas e quantas pessoas
Quem que disse que beber, que fumar, que prostituir, que andar em orgia, em vício? Tem gente na nossa nação, gente que tem poder legislativo de criar lei, diz que fumar maconha não é mal. Aí eu fico olhando para esse tipo de coisa, e nós temos que combater esses poderes das trevas. Quantas e quantas pessoas estão amarradas, totalmente derrotadas, oprimidas. Eu estava assistindo uma conversa de um grupo de pessoas crentes, de jovens crentes, universitários. Mas, poxa, gente, ideias malignas, porque nunca leram a Bíblia. Aí vai para um banco de universidade aprender coisas enganosas, lamentavelmente. Então, cheio de ideias malignas. A gente precisa ter muito cuidado para que nós não possamos ser influenciados por forças satânicas. Que o diabo ele vem atuando com esse espírito de engano. Veja bem, ele parece ser um anjo de luz, mas ele não é. Porque a natureza dele é trevas, é o mal. Às vezes assim eu estou falando isso porque eu já vi pessoa possessa, eu já lutei com uma pessoa possessa. Eu já vi uma pessoa possessa, que era banco da igreja, ele derrubar o primeiro banco e os outros indo que nem dominó, um atrás do outro. Uma força descomunal, possuída pelo poder das trevas. Mas hoje eu vejo pessoas possuídas pelo poder do diabo, aqui na mente, aqui na mente, com suas ideias, com seus pensamentos. E eu preciso, cada dia mais, estar firmado na palavra de Deus. Porque no campo das ideias, o diabo, lamentavelmente, tem tomado uma dianteira. E a gente precisa, irmãos, nos alimentarmos da palavra de Deus, nos alimentarmos do poder de Deus. Terceiro poder, do poder de Deus. O poder de Deus, ele é composto por princípios e por leis. Princípios são fundamentos. Eu gosto disso, de princípio, mas eu estou falando de princípio, de fundamento na palavra de Deus. A gente tem que se voltar para a palavra de Deus, porque a própria palavra é o poder de Deus. Ele disse: haja luz. Tudo ele fez pelo poder da sua palavra. Por isso que quando nós falarmos, tem que ser gerado de dentro de nós, das nossas entranhas, uma palavra de poder, a palavra da fé. Princípios são fundamentos. Aquilo que nós aprendemos. Princípios não é lei. O poder de Deus são princípios e leis. Por que ele deu as leis? As leis são ordenanças. E ele deu as leis para frear o homem, porque o homem estava vivendo
deliberadamente na prática do pecado. Ou seja, sem limites instituídos por Deus. O homem, ele passou dos limites, aí Deus criou a lei para ele viver no seu quadrado. Mas antes que existisse a lei, existia o quê? Os princípios, que são os fundamentos. Por isso que a família é importante. A família é um fundamento de Deus. Por isso que nós temos que voltarmos para o princípio da família. Qualquer dia eu vou estar falando mais pregando aqui sobre família. O que eu acho, o que é uma família? Mas são princípios elementares, importantes, que a nossa fé, a nossa vida cristã tem que ser baseada pelos princípios, pelos fundamentos da palavra de Deus. E que a lei, que a regra sempre vai existir. A ordenança sempre vai existir. Ei, não faz isso. Às vezes, quando o pastor, o seu líder, aquele que está acima de você, te chama a atenção de alguma coisa, não faz isso. É uma lei que é baseada num princípio de obediência. Outro princípio que é muito importante é o princípio do amor. Porque a essência de Deus é amar. Então vamos amar, irmãos. Amarmos uns aos outros. Agora, o que é o poder de Deus? O que é o poder de Deus? Em Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho. Apóstolo Paulo falando. Porque não me envergonho do Evangelho. Fala essa frase. Diga, porque eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Diga, é o poder de Deus. Diga, o Evangelho é o poder de Deus. Mais uma vez, diga, o Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. É a salvação de todo aquele que crê. Quem é salvo aí? Você é salvo porque você crê. Crê em quê? Na palavra de Deus. Você parou para pensar nesse versículo aqui? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Ora, se o Evangelho é o poder de Deus, então o poder de Deus é o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus. Quando nós vemos o poder de Deus operando, estamos vendo, na verdade, o Evangelho operando. Quando as pessoas são curadas, quando as pessoas são libertas, quando as pessoas são salvas, quando você sai para fazer a obra de Deus, é a manifestação do poder de Deus. Quando acontecem milagres, quando acontecem curas, é a manifestação do poder de Deus. Agora, essa palavra poder na Bíblia, ela vem do grego, e no original é dunamis. Dunamis quer dizer dinamite, poder, um poder explosivo. Agora, poder de Deus não é apenas uma ideia,
não é apenas uma filosofia, não é apenas uma teoria daquilo que eu falei inicialmente. Mas o que o apóstolo Paulo está afirmando? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Em 1 Coríntios 2, 1 a 5, Paulo ele diz: irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com linguagem persuasiva de sabedoria humana. Procurei nada saber entre vós, senão a Cristo e esse ressuscitado. Eu fui não em linguagem de sabedoria humana, mas fui na demonstração do Espírito Santo e no poder de Deus. Aleluia, aleluia. Antes de subir para os céus, Jesus deu uma ordem a seus discípulos. E esta ordem que Jesus deu para seus discípulos vale até hoje para nós. Qual foi essa ordem? Ele disse em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus disse para seus discípulos? Mas recebereis poder. Mas recebereis poder. Poder para quê? Para falar do Evangelho. A figura central do Evangelho é a pessoa do Senhor Jesus. O Evangelho são boas notícias. Quando você chega para alguém e diz: mas olha, eu quero te dar uma ótima notícia. E ele: eu estou precisando de uma boa notícia mesmo. Olha, eu quero dizer que Jesus, ele morreu para te salvar. Quando você chega para alguém que está prostrado lá, num leito de enfermidade, e aí você diz: eu quero dizer, eu quero te dar uma boa notícia, uma ótima notícia. O que é? Jesus te cura, em nome de Jesus, levanta. Irmãos, Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Deus não te chamou para ser um 007 gospel. Deus não te chamou para isso não, meu irmão. Você tem uma identidade. E você tem poder, o poder de Deus na sua vida. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para falar, poder para testemunhar. Deixe o poder de Deus impulsionar a sua vida. Tome posse hoje desse poder. Olha, assim como Sansão ficou tomado pelo Espírito Santo de Deus a ponto de rasgar um leão ao meio, como quem rasga um pedaço de papel sem nada ter nas mãos. Tome posse desse poder, dessa unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Assim como Elias, que correu mais do que aqueles cavalos, tome posse da plenitude do poder de Deus na sua vida. Como Pedro, que andou pelas águas, assim como Daniel na cova dos leões, assim como Elias caminhando pelo deserto debaixo do poder de Deus. Tome posse do poder, da unção, da autoridade do Espírito Santo de Deus. Viva a sua vida debaixo desse poder. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Nesses dias, nós estamos em Pentecostes.
Lá no mundo predomina o espírito de engano e da mentira. Nós não precisamos disso. Deus nos quer revertir de poder e de autoridade, para que possamos fazer a obra de Deus. Eu sempre digo que eu não sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa especial. Você não é uma pessoa comum, porque a pessoa comum, ela faz tudo que os outros fazem, mas a pessoa especial faz aquilo que Deus quer que ela faça.